Irmãos, amigos queridos, bom dia. Hoje, em razão da data, último domingo de 2020, eu julguei que seria melhor trazer uma mensagem que preparasse o nosso coração para o ano que se inicia, esta semana. E por isso, hoje não farei exposição sobre o Evangelho de João, retorno no próximo domingo e chamarei a atenção da igreja, nessa exposição bíblica que farei a partir de agora, para o texto de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 9. Pedir que você abra a sua Bíblia aí, em Romanos, repito, capítulo 12, versículo 9. Achou? Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós o amamos. E entendemos que a questão ética, por excelência das nossas vidas, é esta: o que me cabe fazer para expressar minha gratidão a Deus em razão de todos os seus benefícios para comigo? Essa é a grande questão das nossas vidas. Como retribuir este amor? Como deixar claro que nós o levamos a sério? E porque o amamos, nós amamos a tudo que o Senhor ama. Por pura gratidão. Nós pedimos perdão por todos os momentos deste ano que se finda, em que nos esquecemos desta injunção ética, deste mandamento bíblico, desta verdade que nos é apresentada pela razão. Por sermos sustentados pelo teu poder, a nós nos cabe viver para o louvor da glória do teu nome. Por isso nós pedimos perdão pelos nossos pecados e rogamos a ti que a partir deste momento que a tua palavra será proclamada, que o Senhor ilumine a verdade, para que a entendamos, não apenas com a mente, mas com o coração, e de modo que ao ouvirmos a tua palavra, provarmos da sua excelência, sentirmos o seu poder transformador, possamos tomar decisões a serem levadas a cabo por nós, não apenas a partir de 1º de janeiro de 2021, mas a partir de hoje. Mostra-nos, Senhor, que princípios prioritários são esses, que devem servir de vetor para a nossa conduta no ano que se inicia. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos queridos, eu não preciso ser profeta e não acredito que seja sintoma de severo pessimismo dizer que parte dos problemas que nós enfrentamos em 2020 continuaremos a enfrentar em 2021. A pandemia
não será erradicada em janeiro. O país não será totalmente vacinado em janeiro, fevereiro, março, possivelmente abril. Não há sinal de que haverá retomada econômica que garanta o que nunca houve na história do nosso país, o pleno emprego. Portanto, haverá ainda milhões de brasileiros desempregados. Em razão de todas as mudanças que estão em curso nas relações trabalhistas, patrão-empregado, você continuará a sentir o drama proveniente do fantasma do desemprego a rondar sua vida. Continuaremos a tomar conhecimento de mortes de pessoas. Nos chegarão aos nossos aparelhos de celulares e de televisão notícias referentes a pessoas que pereceram em razão da pandemia. Estou sendo pessimista? Se o que eu estou dizendo agora fosse dito em março deste ano, eu teria sido profeta. Porque estou descrevendo o que aconteceu esse ano, que provavelmente ocorrerá em 2021. Eu não tenho esperança de sermos curados da chamada polarização política. Pessoas continuarão a se digladiar nas redes sociais. Vínculos de amizade poderão ser rompidos em razão da paixão ideológica. De modo que precisamos nos preparar para um ano que terá as marcas de 2020. Viver debaixo do sol, e aqui usando o português popular, é pedreira. A tal ponto que a Bíblia diz que ao nos convertermos, nós precisamos vestir a nossa armadura, a fim de nos blindarmos, protegendo mente e coração, nossos órgãos espirituais vitais, de tudo aquilo que ameaça a nossa sanidade mental, nossa comunhão com Deus, a nossa paz. Agora, quando terminamos um ano como esse, com tamanha quantidade de problemas ainda a ser resolvidos em nossas vidas, pela sociedade, poder público, torna-se imperiosa a necessidade de nos prepararmos para o que virá. Veja, não aguardando de antemão a tragédia, mas procurando usar o cérebro, fazendo boa provisão para a jornada que Deus, pela sua infinita bondade e poder soberano, nos chama para cumprir. Eu fiquei pensando qual texto das Sagradas Escrituras
poderia servir de guia para as nossas vidas num momento como esse. Eu estou entre aqueles que sempre que chega o final de ano, estabelecem metas para o ano que se aproxima. Eu estou com muitas metas para 2021. Quando olho para os anos anteriores, eu percebo que grande parte das metas estabelecidas por mim não foram alcançadas. Mas, ao fazer esse inventário do passado, percebo que, embora as metas não tenham sido atingidas na extensão que gostaria de atingi-las, muito do que alcancei só pôde ser alcançado em razão dessas determinações. Esse desejo, ainda ontem alguém me lembrava de inverter a música do sambista carioca Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então eu sei que há nessa canção parte da teologia do Antigo e do Novo Testamento. Nós não temos as rédeas da vida em nossas mãos. Muito do que nos acomete ocorre à nossa revelia. Entretanto, a Bíblia nos chama para nós vivermos responsavelmente, a ponto de dizer: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Que tipo de semeadura nós devemos fazer em 2021? Estou certo que Romanos 12, a partir do verso 9, é um guia que estabelece objetivos essenciais para pessoas como você e eu, que estão atravessando tamanha turbulência como essa. Então vamos ao texto, Romanos capítulo 12, versículo 9. Não farei conforme costumo fazer nas minhas pregações, buscando sempre, dentro das minhas limitações, exaurir o sentido do texto, ou procurar extrair dele o máximo que me é possível. Eu vou simplesmente dar aquilo que alguns chamam de sobrevoada sobre o texto, e procurando tirar algumas lições básicas de cada versículo, que podem nos preparar para 2021. De modo que esse quadro lúgubre que acabei de descrever não determine o nosso nível de serviço a Deus, a extensão da nossa alegria, a profundidade da nossa paz. Porque paz significa, na tempestade, você divisar a presença do seu Salvador andando por sobre as águas, vindo na sua direção, lhe ensinando, portanto, a preciosa lição de que nas tormentas da vida nós não podemos atentar para a força dos ventos, da chuva ou o tamanho das ondas, mas não tirar os olhos daquele que, por ser pessoal e todo-poderoso, exerce controle soberano sobre todos os átomos e dirige a vida para a felicidade do seu povo e glória do seu nome excelso. Vamos então para Romanos capítulo 12, verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Ou seja, não brinque com os sentimentos alheios. Não chame ninguém de amado, ou meu irmão, ou filho do Deus Altíssimo,
se na prática não é assim que você se relaciona com esses que diz tanto amar e serem portadores da imagem de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo, portanto, no verso 9, isso aqui deveria ser, sendo assim, meta prioritária para 2021. Não encenar o amor. Não viver como um ator. Não botar essa persona de santidade que não tem o mínimo vínculo com o nosso coração, com os nossos reais sentimentos pelos nossos irmãos na fé. Em suma, o amor seja sem hipocrisia. Não venha para a igreja cantar e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, se você permite que político profissional ou ideologia política o impeça de ter comunhão com seus irmãos na fé. Isso é rematada hipocrisia e que deve ser banida das nossas vidas hoje. Hoje. Não temos que esperar 1º de janeiro. Porque quem olha para as redes sociais e para o estado das igrejas, em razão das disputas políticas em curso nesse país, é levado a dizer que tudo é fake. Fala-se sobre fake news. Nós temos que pensar nesse discurso fake, de nós cantarmos muitas vezes de mãos dadas. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de ser um só coração no Senhor. E não temos liberdade de divergir política e ideologicamente de nossos irmãos na fé. Então o amor seja sem hipocrisia. Que nesses dias de desemprego você reparta o que tem. E que não permita que irmãos na fé vivam um estado de petição de miséria. O amor seja sem hipocrisia. Que você que diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, procure saber como anda a vida nas favelas da sua cidade. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Quando eu leio a parte B do verso 9, eu me lembro de Jonathan Edwards. Ele falando sobre o papel das afeições. Não há cristianismo sem a conversão das afeições. Sem que essas afeições santas movam a vontade na direção do cumprimento dos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, o que significa a afeição santa? Significa você perceber a feiura, a hediondez, o diabólico no comportamento humano e dele fugir. Significa você perceber o bem, o justo, o reto, o belo e por ele se afeiçoar. É gravíssima a enfermidade de uma igreja que perdeu a capacidade de joerar, de separar o trigo do joio, de discernir entre o bem e o mal. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo que a igreja foi chamada por Deus para
alcançar esse nível de discernimento, de olhar para algumas coisas e dizer: essas coisas são cretinas, são feias, são diabólicas, elas destroem o relacionamento entre os seres humanos, bem como olhar para outras e dizer: aqui eu consigo divisar o reino de Deus, aqui está a presença do Espírito Santo, aqui eu encontro a manifestação do que de melhor existe no espírito humano. Versículo 10. Amem uns aos outros com amor fraternal. O texto nos chama para a prática deste amor universal e que nos leva a tratar como membro da nossa família aquele que cruza o nosso caminho, em especial, obviamente, aquele que mantém vínculo espiritual conosco em razão da filiação eterna ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amem uns aos outros com amor fraternal. O que significa, portanto, do ponto de vista da aplicação do princípio para o ano que se aproxima, de você estabelecer a seguinte meta: eu ajudarei a todo aquele que cruzar o meu caminho a encontrar o propósito de Deus para a sua vida, esse amor. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Significa o seguinte: você sabe quem é. Você conhece a sua real identidade. Foi a pergunta que uma vez eu fiz no Mar da Galileia, literalmente para Deus, sentado na beira do mar, olhando para a Síria. Quem eu sou? Ouvi o Espírito Santo sussurrar no meu ouvido. Ou se o escandaliza tamanho misticismo, pensei: a grande verdade sobre sua vida é que eu amo você. Essa é a sua real identidade. O seu verdadeiro eu, o seu ego, é um ego amado. Eu amo. Quando eu tomo consciência desse amor, eu não tenho mais pelo que lutar. Não preciso mais viver em busca de obtenção de visibilidade. O Rei do Universo me ama e por isso eu sou livre para honrar o próximo, para me cingir de uma toalha, encher a bacia de água fresca e lavar os pés dos irmãos. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, Jonathan Edwards dizia que essa afeição é fundamental para a vida cristã. Sem ela não há cristianismo. Quanto ao zelo, não sejais preguiçosos. Em outras traduções, remissos. Sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Está dizendo, portanto, que é nosso dever manter o nosso coração em boa condição espiritual, de modo que nós sejamos encontrados sempre profundamente desejosos de viver para a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: não viva o cristianismo como se você estivesse a se arrastar pela vida. Não permita que o encanto vá embora. Não tolere a ideia de o seu amor hoje ser inferior ao amor dos dias em que você começou a se relacionar com Jesus Cristo.
Esse é o sentido básico da declaração. Quanto ao zelo, não sejais preguiçosos ou remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, com fervor, com senso de privilégio, servindo ao Senhor. Essa semana, eu vivi uma experiência que me mostrou o quanto a Bíblia pode funcionar para nos motivar a, com fervor, fazer a vontade de Deus. Nós havíamos decidido visitar os familiares das duas meninas mortas por bala perdida numa operação policial em Duque de Caxias. Então, pelo menos 2 voluntários nossos estariam presentes na casa dos familiares dessas meninas, porque eram primas, porque o dia da visita era um dia muito especial para aquela família pobre, que era o dia do aniversário de 5 anos da Emily, que havia sido morta ao lado da sua prima Rebeca. Então, uma conversa pelo WhatsApp com a nossa equipe, se preparando para ir à comunidade pobre, uma favela de Duque de Caxias, e eu lá em casa sem saber se deveria ir ou não. O raciocínio era o seguinte: eu não posso fazer tudo, eu não tenho que estar em todos os eventos, porque isso não vai fazer bem para a minha saúde, para o meu espírito, eu não tenho como. Portanto, estar em todos os acontecimentos, em todas as favelas e cobrir todas as tragédias, nem mesmo os casos que nós abraçamos. Eu não tenho força física para tal, sabe? Nem mental, muitas vezes emocional. Mas eu estava fazendo a minha leitura bíblica usando para a minha edificação naquela manhã o texto de Isaías, capítulo 1. E aí, então, eu cheguei aqui no versículo 15. Eu em casa, conversa pelo WhatsApp com 2 membros do Rio de Paz, indo para Duque de Caxias, e eu fazendo minha hora devocional, enquanto observava todo o planejamento para aquela ida a Duque de Caxias, que entre os objetivos estabelecidos, além de levar consolação aos familiares, levar alguma ajuda financeira. Mas então, meus olhos pararam nesses versos. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Ele está falando de pessoas com as mãos levantadas em culto de adoração a Deus. Essa cena típica de templo protestante no Brasil. Pessoas com as mãos levantadas. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço. Vocês oram, fazem vigílias e até jejuam. Mas esse modelo de espiritualidade de vocês me causa náusea. E eu lendo isso. Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Pessoas profundamente religiosas. Não está falando aqui de pagãos. Está falando de pessoas que acreditavam no Antigo Testamento, que se diziam herdeiras da pregação de Moisés. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Olhe como que a religião pode acobertar tamanha hediondez, tal quantidade de crimes. Lavem-se e purifiquem-se. Antes de vocês orarem e me procurarem apresentando suas demandas, que vocês se lavem, que vocês se purifiquem. E é interessante, o texto não fala aqui sobre álcool, o texto não fala sobre sexo, o texto não fala sobre a guarda do sábado,
o texto fala sobre violência, colaborar com a violência, ser indiferente ao derramamento de sangue de seres humanos, e eu, naquela manhã chuvosa, lendo isso. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, senão não os ouvirei. Não vai haver transcendência na vida de vocês, vocês não vão ter a bênção do meu Espírito. E aquilo que conquistarem na vida não será para edificação de vocês, e sim para juízo. Vocês não vão tirar proveito algum, nem mesmo das minhas bênçãos. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Era o mal relacionado à prática de violência, ao envolvimento com uma cultura de morte, que celebrava a morte de seres humanos e tratava com indiferença a prática de homicídio. E não apenas isso. Olha o que diz o verso 17. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. O que significa buscar a justiça? Procure dar ao próximo aquilo que lhe é devido. A todo ser humano você deve seu amor. Você deve seu respeito. A todo ser humano você deve seu cuidado. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor. Pense nisso. Tem gente oprimindo pessoas no nosso país. Quem são os opressores? Quem oprime quem? Quem são os oprimidos no nosso país? Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Quem são os representados no nosso país pelo órfão e pela viúva? Que direitos nós precisamos defender? Que causas devem ser objeto do nosso engajamento? Quando eu terminei o verso 17, eu fiz um contato com os membros da equipe e disse: eu estou indo com vocês para Duque de Caxias. Porque morte de 2 meninas por bala perdida é prioridade para os que conheceram Jesus Cristo. Então, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Se você quer esse fervor, leia a Bíblia diariamente em espírito de oração. Alegrem-se na esperança. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Procurem encontrar na vida os motivos de uma expectativa bem-aventurada quanto ao futuro. Alegrem-se na esperança. Vocês conhecem o conteúdo da esperança de vocês. Cristo vai voltar. O seu reino será estabelecido. Toda lágrima será enxugada. Do reino de Deus serão banidos a fome, a desigualdade, o luto, as doenças terminais. E o que o apóstolo Paulo diz? Use a sua mente para focar no conteúdo da esperança. Não olhe para 2021 apenas a partir do realismo dos jornais. Você tem que levar em consideração o que está no noticiário. Quando o jornal diz que 190 mil pessoas morreram, ele está apresentando um fato que chama a nossa atenção. Quando o jornal declara que um youtuber famoso, um influencer, como eles chamam, organizou uma festa da qual saíram 40 pessoas contaminadas, o jornal está apresentando um fato. Quando o jornal diz que há 14 milhões de brasileiros desempregados que procuraram emprego e não encontraram, e usando para isso estatística do IBGE, os jornais estão dizendo a verdade. Nem tudo que os jornais dizem é verdadeiro. Mas a nós nos cabe procurar sempre a fonte da informação.
E quando a fonte é o IBGE ou o Ministério da Saúde, nós devemos, portanto, dar crédito à informação que nos está sendo passada. Agora, essa é uma dimensão da realidade. A outra dimensão é aquela que não aparece na página de nenhum jornal, referente ao zelo que Deus tem pela sua vida. O fato de que os cabelos da sua cabeça estão contados e que na tempestade ele haverá de intervir no momento exato, a fim de que você não sucumba, você e sua família, porque ele tem uma aliança de amor contigo. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Lidem com a tribulação com longanimidade. O que significa ser paciente na tribulação? Não se exaspere, não pule do trem, não abandone o barco, não saia do seu posto. Por quê? Porque a última palavra do universo não está com o diabo ou as forças cegas, mas com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de modo que toda tribulação tem prazo de validade. Tribulação vem e tribulação passa. Por isso que o apóstolo Paulo diz, mantenha paciência. Aguarde, a tempestade vai passar. Porque Deus reina. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Por que perseverem na oração? Porque a oração é o fôlego da alma. A oração é que nos faz pensar com sobriedade. É a oração que nos permite ver os problemas da vida de uma perspectiva bíblica. Não é dourar a realidade. A oração nos faz olhar para Golias e dizer, olha, eu sei que você é um gigante, um monstro, que vem na minha direção para me destruir, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Agora, por que você precisa de perseverança? Porque no momento da tribulação, você tem a impressão que Deus não está no controle da vida. Que a última palavra está com o tal do vírus, a Covid-19. Que não há governo soberano, não há providência. Tudo se torna irreal. As promessas bíblicas se afiguram a você como fakes. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, perseverem na oração, mesmo quando vocês têm a impressão que o céu se tornou de aço. Por que perseverar na oração? Porque quando nós verbalizamos o que quer que seja na presença de Deus, a partir, e aqui vamos levar em consideração o texto de Isaías, de uma relação com Deus, na qual nós temos consciência das nossas transgressões, e buscamos a sua presença com o coração humilde, em busca de purificação, quando essa oração, portanto, é proferida pelo quebrantado de coração, por aquele que não perdeu a alma dentro da instituição religiosa, pelo verdadeiro servo de Deus, essa oração é invariavelmente ouvida, ainda que não seja atendida. Ela é ouvida. De modo que Deus dará não aquilo que você pede, mas aquilo que você precisa, que às vezes pode coincidir com o conteúdo explícito da sua súplica, o que nem sempre é o caso. Eu tenho todo um histórico de orações que não foram ouvidas. E como eu sou grato a Deus por Ele não ter atendido os meus pedidos. Pois eu estava pedindo, naquelas ocasiões, pedra, julgando que estava em busca do pão. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. O que significa isso? Tire os olhos de você mesmo e de sua família. E procure socorrer os irmãos na fé. Suprir as necessidades dos santos. Se você identifica essa pessoa em sua vida, ela se arrependeu dos seus pecados, ela se reconciliou com Deus, ela é discípula de Jesus Cristo. Não é perfeita, mas é santa. Foi separada por Deus para fazer parte do seu reino. Você é duplamente devedor a ela. Primeiro, por ela ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. Segundo, por ser uma amada filha do Deus Altíssimo. Então,
o apóstolo Paulo chama você e a mim para manifestarmos em dias de crise como esse o amor solidário. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. E a necessidade dos santos não se resume a você fazer um copiar e colar no WhatsApp, mandando o Salmo 91 para o seu irmão na fé. Muitas vezes isso envolve você meter a mão no bolso, ou até mesmo vender o que lhe fará falta, a fim de suprir a necessidade de alguém que Deus ama. Pratiquem a hospitalidade. Veja, pratiquem a hospitalidade. Receba em casa, com bom senso, com máscara, com álcool gel, quem está precisando de aconchego. Que precisa ser ouvido. Esse ano, eu pratiquei muito na minha casa o distanciamento presencial. Botava as pessoas num lugar totalmente aberto, algumas pessoas que para lá se dirigiam para conversar, para abrir o coração. Então, espaço aberto, não um espaço como esse, fechado, que você tem aqui duas pequenas portas, um ar-condicionado funcionando. E pouquíssimas pessoas, e nós mantínhamos uma distância entre nós. E graças a Deus ninguém foi contaminado. E eu julguei que aquilo era uma necessidade do amor. Portanto, procuramos lá em casa praticar a hospitalidade, de modo que recebemos pessoas que precisavam do nosso amor. E pessoas que passaram por lá também para deixar o registro do seu amor por nós. Então, a prática da hospitalidade, que significa abrir a porta da nossa casa para receber o necessitado, sabe? Isso é profundamente cristão, a tal ponto que a Bíblia diz que não deve fazer parte da liderança da igreja quem não é hospitaleiro. Verso 14, vou avançar aqui e falar de uma forma mais sucinta. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Olha aí, não vejo nada mais atual do que uma declaração como essa. Você escreveu alguma coisa na rede social e te chamaram de comunista, te chamaram de neoliberal, devorador de criancinha. Então, você se sente perseguido. O que o texto diz? Em hipótese alguma, trate dessas questões nas redes sociais, de modo público. Receba ofensa. Abençoe o ofensor. Às vezes ocorre isso comigo. Eu estou orando e me vem o ofensor à mente. E eu me vejo diante de duas ideias que passam pela minha cabeça. Uma ideia, que o ofensor se dane, que ele colha o que está semeando, que ele seja julgado por Deus e tome consciência que é um mentiroso, que é um destruidor da reputação alheia, que é um hipócrita. Mas, ao mesmo tempo, emerge na minha mente a cena desse ofensor arrependido, quebrantado, reconciliado com Deus e reconciliado comigo. Aí eu olho para os dois destinos e levanto a seguinte pergunta: qual deles glorificaria mais a Deus? Qual deles é mais bonito? Qual deles representa o tratamento que eu gostaria de receber da parte do próprio Deus? E aí então eu corrijo minha oração. Senhor, que ele seja levado ao arrependimento. Que o Senhor não o julgue. Que o Senhor o trate segundo as mesmas misericórdias pelas quais eu tanto suplico. Agora, lá em Brasília,
na manifestação que fizemos no Congresso Nacional, um rapaz me procurou e trabalha no Itamaraty. E ele disse o seguinte: pastor, eu vim aqui, nós estávamos no gramado, em frente ao Congresso Nacional, eu vim aqui lhe pedir perdão. Certamente o Senhor me conhece. O meu sobrenome, aí ele disse lá o sobrenome dele. Pastor, eu tenho consciência que eu fui impiedoso com o Senhor, que eu extrapolei todos os limites, eu persegui, eu insultei, eu falei mal do Senhor. Mas agora eu estou trabalhando aqui no Itamaraty. E daquele tempo para cá, eu acho que ele estava fazendo referência ao período das eleições, 2018, minha mente mudou. Eu não vejo mais as coisas como via. E eu estou aqui para lhe pedir perdão. Soube que o Senhor estaria aqui na cidade. Tomei conhecimento dessa manifestação e vim aqui para me reconciliar contigo. Mesma experiência que eu vivi com um pastor reformado. Esse, eu conhecia as ofensas. O outro, o nome me era totalmente estranho. Mas esse outro caso, eu conheci muito bem. Eu nunca fui tão ofendido na minha vida. Um pastor, professor de teologia. E aí aconteceu de nós pregarmos no mesmo congresso, depois das eleições. E ocorreu de eu estar pregando e ele sentado na primeira fileira. Desci do púlpito, ele veio na minha direção, pela fotografia das redes sociais eu identifiquei, eu falei, rapaz, esse rapaz é aquele que falou aquelas coisas horrorosas ao meu respeito. E ele vira-se para mim e diz o seguinte: eu quero lhe pedir perdão, porque após ouvir a sua pregação, eu fui tomado da certeza que o Senhor que você é meu irmão na fé. E ali nós nos abraçamos e nos reconciliamos. Eu acredito que isso vai acontecer muito nos próximos meses e anos. Daí a importância de nós seguirmos a injunção do apóstolo Paulo. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Então, se alguém está por aí dizendo, essa pandemia foi uma bênção na minha vida, dê glória. Ontem eu ouvi uma pessoa dizer, olha, para mim foi um período de férias, porque eu não senti o peso da tribulação. E essa pessoa, inclusive, obteve bênçãos muito assim, objetivas, concretas em sua vida. Então, ela está chegando ao final do ano tomada de gratidão. Embora tenha contraído a Covid-19, mas passou muito bem, fez lá a quarentena, 14 dias, passou sem sequela nenhuma e está terminando o ano com o coração cheio de gratidão a Deus. O que me cabe fazer? Me alegrar com ela. Embora seja uma pessoa que eu ame tanto, que eu sou naturalmente propenso a me alegrar com a alegria dessa irmã em Cristo. Aí o apóstolo Paulo prossegue, chorem com os que choram. Procure se compadecer daqueles que estão sofrendo, dos enfermos, dos enlutados, dos endividados, dos desempregados, dos que estão paralisados pela ansiedade. Procure se colocar no lugar dessa gente e dela se compadecer. Abra um parênteses aqui. Que roteiro maravilhoso para 2021. O que você acha de você, sabe, de você e eu pegarmos esses princípios e os transformarmos em ações, em decisões práticas e botarmos no papel, escrevermos no celular ou colocarmos um imã na geladeira e com base, portanto, nesses princípios gerais do apóstolo Paulo,
nós tomarmos decisões práticas para 2021. É aquela velha história que eu já mencionei tanto nas pregações aqui na igreja. Essa frase eu li em John Stott, mas não é dele, ele tirou de alguém. É uma frase que diz assim: é o caminho da santificação. Eu diria que é o caminho reformado da santificação, porque a espiritualidade reformada, calvinista, ela tem como característica a convicção de que não há santificação sem esforço. Um lema basilar da tradição de espiritualidade puritana é: separe tempo para ser santo. Se você quer ser santo, separe tempo para isso. E qual é a frase do John Stott que eu gosto tanto? Ele diz assim: semeie um pensamento, colhe uma ação. Semeie uma ação, colhe um hábito. Semeie um hábito, colhe um caráter. Semeie o caráter, colhe a vida. É o que eu estou propondo que você e eu façamos a partir de hoje. O apóstolo Paulo prossegue, já vamos concluir. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Isso é central. Não significa concordarmos inteiramente, sermos uma igreja homogênea, para além daquela homogeneidade em Cristo. Nós somos diferentes, temos temperamentos diferentes. Esse dia eu estava estudando a psicologia analítica de Jung, e uma das grandes contribuições do grande psicólogo suíço foi justamente essa, a diferença entre os temperamentos. Um tem um temperamento extrovertido, o outro tem um temperamento introvertido. Um é mais ágil nas decisões que toma, é mais célere e se relaciona melhor com as oportunidades da vida. O outro é mais introspectivo, é mais reflexivo. Um acha o outro muito tímido, muito circunspecto, enquanto que, quer dizer, esse é o ponto de vista do extrovertido sobre o introvertido, enquanto que o introvertido acha o extrovertido muito superficial e precipitado nas suas decisões. Nós não temos que ser uma igreja de extrovertidos ou de introvertidos. Eu, por exemplo, tenho grande admiração por Calvino, imensa admiração por Martin Lloyd Jones. Mas do que eu conheço deles, o meu temperamento é tão diferente dos dois, sabe? E tão mais próximo daquele Lutero desbocado, brincalhão, sabe? Que eu me consolo de ter um Lutero na história do cristianismo, sabe? Especialmente quando eu olho para esses homens que eu admiro tanto e digo o seguinte: eles são admiráveis, mas o temperamento deles é muito diferente do meu. Então é isso. Tem o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Procure, portanto, ter aquela unidade teológica. Unidade teológica. Se nós buscarmos essa unidade teológica, formos para os princípios das Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar um nível maior de afinidade político-ideológica. Não tenho a mínima dúvida com relação a isso. A mínima dúvida. Por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 1, que eu acabei de ler, que eu disse para você que me moveu a ir a Duque de Caxias. Se aquela passagem é levada a sério por nós, por exemplo, nós vamos alcançar um impressionante nível de unidade do ponto de vista da teologia da missão da igreja no mundo. O que você acha? Então, tem o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Coisa linda. Eu vou prosseguir aqui. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Pense na possibilidade de você e seus amigos estarem errados. Pense na possibilidade de você reconhecer publicamente os seus erros, se essa for uma exigência da justiça e até mesmo do amor. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Essa aqui é a pessoa para a qual há menos esperança na vida. Ela acredita que viu tudo, que ela entende tudo, sabe? Essa pessoa, sabe, não conhece aqueles acerca de quem fala, pouco leu, pouco estudou, pouco meditou. Quer dizer, as informações que recebe são as informações que essas pessoas recebem, são informações que lhes chegam através dos mesmos canais que ela sabe
que comunicam aquilo que de antemão elas mesmas querem ouvir, e aí então se tornam sábias aos seus próprios olhos. Não há conselho, por mais prudente que seja, que mova ou demova essas pessoas das suas decisões, eu chamaria de insanas. Não paguem a ninguém mal por mal. Isso aqui é tão claro que, de certa forma, para a sua compreensão, dispensa comentário. E como eu já avancei demais no horário, eu vou terminar apenas lendo a parte final de Romanos capítulo 12. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Fazer o bem diante de todos. Não é chamar a atenção para o bem que você está fazendo, mas você se comportar de uma tal maneira que todos os seres humanos, ao baterem os olhos em você, entendam que você é um cristão que leva o cristianismo a sério. Procurem fazer o bem diante de todos os homens. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Eu estou aqui na tentação de falar algo. Não sei se eu deveria falar, mas vai lá. Me perdoe pelo que eu vou dizer. Se você encontrar alguma agressão nas redes sociais que eu tenha feito a alguém que eu tenha nominalmente ofendido, por favor, faça um print, manda para mim, para eu pedir perdão a essa pessoa. Eu dou glória a Deus por chegar nesse ponto do meu ministério, sem ter um único caso de uma declaração estúpida, agressiva, maldosa, feita por mim, que tenha destruído a reputação de irmãos na fé. Quando menciono autoridades públicas, é porque esse é o meu dever de servo de Deus, tal como o vejo no Antigo e no Novo Testamento, com os profetas de Deus se levantando para denunciar o pecado, especialmente quando o pecado de um homem afeta a vida de milhões. Aí os profetas, se eles se calarem, serão julgados por Deus. Estou dizendo tudo isso para que nós levemos em consideração o verso 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Eu não me lembro, nessa epidemia, mais uma vez, um ato de insanidade, mas vai lá, que Deus tenha misericórdia de mim, de uma só pessoa com a qual eu tenha rompido o relacionamento, da qual eu tenha me afastado, com ela sabendo que eu me afastei, sabe, por motivo político. Posso discordar e discordar radicalmente, mas não me sinto no direito de romper comunhão de quem diverge politicamente de mim. Exceto, é claro, que se essa pessoa propuser aquilo que é absolutamente diabólico. Não tem como, por exemplo, voltando lá na Alemanha de Hitler, como é que você vai manter comunhão com Himmler, com Goebbels, por exemplo? Como é que, sei lá, em regimes, eu estou falando assim de relações in extremis, mas muitas vezes nós não nos submetemos a esse princípio em razão do que pode ter suas consequências sociais. Mas não é merecedor de que, em razão da divergência, não tenhamos comunhão com aquele pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito. Olha que coisa linda, profunda sabedoria. Aplique isso em 2021. A mim me pertence a vingança. Por que pertence a Ele? Só Ele é santo, só Ele é onisciente. E, em geral, nós nos equivocamos na aplicação da nossa ira.
Porque na maioria das vezes nós ficamos irados quando nos sentimos atingidos nos nossos direitos. Mas raramente manifestamos ira quando os direitos do próximo são violados, especialmente quando o próximo é pobre. A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Por isso que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Eu, na minha experiência, tenho visto a importância de orar por aqueles que pecaram gravemente contra mim. Porque em alguns casos eu tive a impressão que essas pessoas tiveram que prestar contas das suas ações ao Deus Todo-Poderoso, que usou das tribulações da vida para levá-las ao arrependimento. E eu sei que como Deus não faz acepção de pessoas, se eu atacar a reputação de alguém, se eu tratar publicamente o que deveria ter sido tratado em secreto, na intimidade, para não expor a vida do irmão, eu estarei expondo minha vida à disciplina de Deus. Não é à toa que o Senhor Jesus declarou que quem chamar o irmão de tolo, você chamar alguém de idiota, de criança, você se expõe a ver Deus sair em defesa desse irmão, para desgosto seu. Então, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Porque a pior, olha, tudo que ele quer é que você se comporte como ele se comporta. Se ele conseguir trazê-lo para o seu nível, ele terá obtido uma vitória sobre você. Agora, nada alvoroçará mais a sua consciência, brasas vivas fará a sua consciência pegar fogo, do que você, com o seu amor, mostrar que o comportamento dele é carnal e que ele pecou contra um santo de Deus. E o texto termina com a síntese de tudo. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E aqui eu termino, extrapolei, foi, eu acho que a pregação mais longa de 2020. O que eu proponho a você? Vou propor, repito, alguma coisa muito prática. Eu espero que você tenha recebido um pouquinho mais de luz sobre essa passagem. Que você possa fazer uma outra leitura dela. Pegue uma folha de papel, uma caneta, olhe para os princípios e estabeleça metas concretas. Não escreva, eu quero ser uma bênção. Não, escreva, eu vou telefonar para essa pessoa a quem ofendi. Ou então, determine, em 2021, eu não farei piada, não exporei, não farei exposição de ninguém, exposição pública que faça com que a pessoa seja ridicularizada através das redes sociais. Ou então, eu vou tirar parte do meu sustento para ajudar a minha igreja a socorrer os necessitados, os pobres, irmãos e até mesmo aqueles que não fazem parte da família da fé. Enfim, vou ler 4 capítulos da Bíblia por ano, ou melhor, 4 capítulos da Bíblia por dia, a fim de que ao longo de um ano eu tenha lido a Bíblia inteira uma vez e o Novo Testamento 2, que é o que acontecerá se você ler 4 capítulos da Bíblia por dia. Então pegue esses princípios e os transforme em decisões práticas. Você vai sofrer muita derrota. Não vai colher tudo o que gostaria de colher como fruto dessa semeadura penosa. Mas certamente você irá mais longe do que iria caso, sabe, deixasse 1º de janeiro chegar, sabe, para viver uma vida displicente.
desconsiderando o fato bíblico de Gálatas capítulo 6, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso serve para o mal, serve para o bem. Que você, portanto, basicamente é o seguinte: semeie amor. Eu estava conversando ontem com uma pessoa com a qual eu convivi bastante durante essa pandemia. E no convívio íntimo, e uma pessoa com um temperamento como o meu, você acaba revelando um lado menos formal, menos distante daquela figura pública do pastor, e eu confesso que isso para mim sempre foi um peso, porque eu sou uma pessoa dada a brincadeira, dada a piada, eu não sou tão formal quanto o sou na pregação. Na pregação eu tenho muito temor de estar nesse lugar, e eu faço tudo para que esse momento não seja banalizado, e sei também que eu devo ter preocupação com o meu comportamento quando eu estou fora desse ambiente. Agora, contudo, eu não posso ser a figura do púlpito, que eu sou no púlpito o dia inteiro. Isso me levaria à exaustão emocional. Eu não sou assim. Sabe? Então, eu me virei para essa pessoa e disse ontem para ela, uma pessoa que eu amo muito: olha, eu espero que você não tenha ficado escandalizado com as minhas brincadeiras, com as coisas que eu fiz aí nos últimos dias. Ao que ela virou-se para mim e disse o seguinte: olha, longe disso. O que me escandaliza é a falta de amor. Aí eu tive que cumprimentá-la, dei aquele soquinho, sabe, que a gente dá, cheio de preocupações sanitárias, mas em outra ocasião eu acho que eu abraçaria. Porque eu vejo muita gente com o chamado, esse comportamento formal, gente que gosta de apresentar uma aura de, sei lá, conservadora, mas que na hora da manifestação do amor concreto, falha terrivelmente. E me parece que não houve ser humano que mais tenha causado repulsa em Jesus do que o conservador que não ama. Está lá os fariseus. Vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Vocês são meticulosos, vocês comem o mosquito. Mas vocês se esquecem da misericórdia e da justiça. Camelos que vocês engolem, com pata suja, fezes e tudo, por não entenderem que o principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aliás, vamos simplificar tudo. Ame e faça o que quiseres. Tome a decisão de amar. E peça a Deus, me dá esse coração amoroso, que o seu comportamento se tornará espontâneo. E você não se pegará se entregando. Especialmente nesses dias de redes sociais, em que, em 30 segundos, usando o teclado do computador ou do celular, nós podemos jogar no lixo toda a nossa credibilidade, por ter vazado o pecado que habita em nós. Contudo, se pedirmos amor, e esse amor for derramado em nossos corações, tudo se tornará belo, e a boca haverá de falar do que o coração está cheio. Que Deus lhe dê um 2021. O que eu poderia pedir? Cheio de amor santo. Que você não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome pelo capítulo 12 da carta aos Romanos. É algo tão extraordinário
tão racional, tão simétrico, que somos levados a atribuir o capítulo 12 de Romanos ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Quem pode dizer que Deus está sendo severo com o seu povo ao pedir a observância desses princípios? Que o Senhor nos conceda graça para que 2021 seja o ano das mais extensas conquistas em nossas vidas no campo da santificação. Que vivamos Romanos 12, que encarnemos a vida de Cristo, Senhor. E ajuda-nos, em conexão a isso, a Romanos 12, a nos lembrarmos de Isaías capítulo 1. Pai Santo, abrimos Tua palavra para, com temor e tremor, pedir que o Senhor nos ajude a observar a Tua verdade. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Senhor, nossa igreja certamente estará junta novamente em 2021. Pela Tua graça, ainda no primeiro semestre, encontraremos esse templo cheio. E nós pedimos a Ti que estejamos presencialmente juntos novamente, de modo, Senhor, a sermos essa igreja de Romanos 12 e de Isaías capítulo 1. Em nome de Jesus, Senhor.